Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite para a sequência do programa. Neste terceiro bloco do programa, vou bater um papo com a secretária de Cidadania e Assistência Social, Estefânia Pontes. Veja só a notícia do site agazeta.net. Riozinho Andirá transborda e Polícia Rodoviária Federal interdita a estrada de Sena Madureira no quilômetro 50. O risco de acidentes é muito grande, por isso estamos recomendando aos motoristas que evitem o trecho até que ele possa oferecer passagem com segurança. Alerta a Polícia Rodoviária Federal. Por que eu estou lendo isso? Muitas chuvas nesse período, vários bairros atingidos, pessoas que já estão fora de suas casas, sendo atendidas pelas Sencas e também o trabalho da equipe de contingência da Prefeitura de Rio Branco, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Bem-Estar Social, de Assistência Social e diversas outras secretarias envolvidas no atendimento às pessoas que estão atingidas pela alagação. Secretária, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem, prazer enorme estar aqui novamente com você. Prazer é meu, viu, secretária? E olha, quanta chuva. Olha, só nesta quarta-feira foram... Deixa eu ver aqui os dados, 277 milímetros de chuva nos dias em que foi no mês de janeiro. E ontem, no mês de janeiro, 277 milímetros. E ontem choveu demais. Foi um dos dias em que mais houve, inclusive o Rio Acre teve um aumento substancial nas suas águas. Secretária, para onde é que essas... Primeiro lugar, antes de tudo, né? Quantas famílias estão sendo atendidas neste momento? É importante nós ressaltarmos que nós estamos vivendo uma situação bastante atípica em função das chuvas no início desse ano. Porque as famílias que estão sendo atingidas, elas não estão sendo atingidas em função do transbordamento do Rio Acre, mas sim do transbordamento de alguns igarapés do nosso município. São Francisco, do Almoço, Batista. Exatamente. Então, essas famílias, elas estão recebendo assistência por parte da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, que tem as suas equipes para retirar as famílias. E destas famílias, de ontem para hoje, já saíram 58 famílias desses bairros, né, que estão sendo atingidos pela enchente dos igarapés. Dessas 36 famílias estão conosco no abrigo temporário que foi organizado no Instituto de Educação Lourenço Filho, e outras 22 saíram, através do Corpo de Bombeiro, para a casa de parentes. Então, ao todo, 22 já alojadas na casa de parentes. E quantas no Lourenço Filho? 36 famílias do Instituto Lourenço Filho. Como eu falei no início, foram 93 milímetros de chuva que caíram sobre a capital em 12 horas, ontem na quarta-feira. Secretária, qual é o atendimento que é dado para essas famílias lá no Lourenço Filho, quando elas precisam desse apoio? É importante a gente ressaltar que esse trabalho sempre é feito em parceria com a Defesa Civil. A partir do momento que a Defesa Civil ela aciona não só a Secretaria de Assistência Social, mas as outras secretarias da Prefeitura envolvidas nessa ação, nós então iniciamos a organização do abrigo. Para você ter ideia... O Igarapé São Francisco inundou inclusive aquela área bonita ali que foi feita do Parque do Igarapé São Francisco, inundou várias casas na beira. Exatamente. Ontem à noite mesmo nós tivemos que retirar pela madrugada 7 famílias próximo ali do residencial Edson Cadastro, porque os igarapés continuaram subindo. Olha um perigo aí nas águas, olha só. São as cobras, né? Exato. Então, por isso que o menino não pode andar na água nesse período aí, né, secretário? Olha só. E a gente faz até um alerta para as pessoas, né, que porventura a casa já esteja atingida pelas águas, para solicitar esse serviço pelo 190 do CIOSP, porque a central é o CIOSP, e o CIOSP é que demanda para o Corpo de Bombeiro para que as equipes possam prestar assistência. Mas, secretária, a senhora tocou num ponto importante, o CIOSP e o trabalho do Corpo de Bombeiros. A gente sabe que são muitas ocorrências, inclusive hoje o Coronel Flores foi convidado para estar aqui conosco para falar sobre o atendimento dos bombeiros, mas eles não estão dando conta, né? É muita gente. É porque são várias áreas, né, Alain? Várias áreas e vários bairros e várias famílias de maneira simultânea. Então, a gente queria até justificar para as famílias que a gente sabe que há uma grande demanda, mas a capacidade instalada, de fato, das equipes, apesar de que hoje o governo do Estado está intensificando junto às secretarias para disponibilizar os equipamentos que são as caçambas, os homens para retirar as famílias, mas mesmo assim foi uma enxurrada muito rápido. E aí a gente também, de uma certa forma, não tem todos os equipamentos e os recursos humanos disponíveis para atender uma situação emergencial e tão rápida como ocorreu essa. Diferente da alagação,
que a gente tenha um processo de planejamento, de organização. Sim, quando acontece aos poucos. Essa foi uma enxurrada de uma vez. Exato. Não dá, às vezes, nem para salvar os móveis. Né? Exato. Então, nós estamos recebendo as famílias no Instituto de Educação Lourenço Filho. Hoje à tarde mesmo, já tivemos uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde fazendo o atendimento de saúde, porque há bastante ocorrências de diarreia, dores no corpo. Então, um clínico já esteve lá fazendo o atendimento, realizando as vacinas às crianças e os outros exames necessários, assim como a equipe de assistência social está lá fazendo o acolhimento, prestando todos o atendimento necessário para que as famílias possam estar nesse período que estão lá conosco no abrigo, sendo assistidas da forma mais adequada. Secretária, a gente sabe que as chuvas devem continuar, uma previsão ainda de mais chuvas neste mês de janeiro. O Parque Marechal Castelo Branco está sendo preparado para atender mais famílias? Alan, nós inicialmente instalamos as famílias no Instituto Lourenço Filho porque havia uma previsão de chuva, mas a gente sabe que num processo de enxurrada, com 24, 48 horas, rapidamente, da mesma forma que sobe, desce. Então, em decorrência de que as chuvas permanecem, não houve nenhuma vazão dos igarapés hoje, e ainda um complicador, né, que o Rio Acre já está com a cota, agora meio-dia, de 12,78, então se faz necessário a gente já instalar um abrigo provisório no parque de exposição para que a gente possa, em sendo necessário, receber as famílias, seja das enxurradas dos igarapés, ou seja, de uma provável enchente do Rio Acre, a estrutura já está montada e a gente possa acolher rapidamente as famílias. Em caso assim, de necessidade dessas retiradas, pelo transbordamento, principalmente do Igarapé São Francisco, Igarapé Batista, como a gente viu nas imagens, secretária, as pessoas devem ligar para o CIOSP 190. E a gente sabe que, obviamente, há toda uma equipe preparada para isso. Agora, e no caso das pessoas que querem salvar aquilo que tem, é possível, existe alguma possibilidade de salvar alguma coisa, além das vidas, móveis, essas coisas? Tem como salvar? Alan, já existe principalmente para as áreas que eventualmente ocorre o fenômeno da alagação, os moradores já têm até uma certa técnica, já num determinado momento ele vai subindo os móveis, vai criando as suas bancadas e pendurando os móveis. Em outra situação, as pessoas também têm levado para casa de parentes e amigos vizinhos, que são áreas mais altas, né? Mas nós sempre pedimos às famílias, principalmente pela noite, se perceber que de fato o igarapé, a água está chegando próximo já do assoalho da sua casa, né, para que as famílias, de fato, elas não permaneçam nas suas casas, porque nesse caso é melhor salvar a vida do que, de repente, a gente estar preocupado com os móveis. Né? Então, a gente tem que dar essa prioridade, principalmente o critério, o olhar que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiro tem, no sentido de salvar as vidas e atender principalmente aqueles casos que estão numa situação mais emergencial, porque, de fato, há muita demanda. Porém, no CIOSP, há várias chamadas de repente, a água chegou no quintal, então a pessoa, já por uma forma preventiva, já começa a ligar pedindo para que ela seja retirada. Mas a prioridade tem sido, de fato, para aqueles que já estão com a água próximo ou já dentro de casa. Né? Secretária, eu me recordo aqui de uma questão muito importante, inclusive os novos conjuntos habitacionais dos programas Minha Morada, Minha Casa Minha Vida, são talvez a saída para a retirada das pessoas das áreas de risco, aquelas que se inscrevem nos programas. Recentemente a gente ouviu que o Ministério Público andou fiscalizando para saber quem realmente tinha necessidade de devidamente inscrito no programa, com a necessidade de receber a casa, e pessoas que não deveriam receber a casa. A senhora tem acompanhado de perto essa situação? Como é que tem estado essa fiscalização? Eu já sei de casos de pessoas que já saíram das casas, que não tinham necessidade de ter a casa, que já tinham imóveis, e, enfim, pessoas mais pobres foram colocadas ali. A senhora tem acompanhado isso, secretária? Alan, é importante a gente ressaltar que um dos critérios para a inclusão dessas famílias nos programas habitacionais do governo é o recorte de renda. Tem outro critério, que é ele não ter nenhum imóvel próprio no seu nome, assim como ele ter feito a manifestação de interesse em 2009, quando o governo lançou o programa. Então, a gente sabe que a renda, ela é autodeclarada, né? Então, a pessoa, ela assume a responsabilidade quando ela preenche aquele cadastro, não só a manifestação de interesse, mas o cadastro único. Ela não precisa levar nenhum documento de renda? Nenhum contra-cheque, nem nada? O cadastro único do governo federal, que é uma das exigências que essa pessoa esteja no cadastro único, ele foi feito exatamente para
a inclusão das famílias em situação de extrema pobreza e, no caso, para as famílias também inscritas nos programas habitacionais. E a exigência do cadastro não é que pode haver a formalização através de um contra-cheque, de uma carteira de trabalho, mas se for um autônomo, uma pessoa que vive do bico, como a gente fala, né, então ele pode autodeclarar a sua renda. Então é uma situação que de fato requer tanto a fiscalização do poder público quanto dos órgãos de controle e também da própria sociedade, né? Porque se de fato há pessoas que não estão dentro dos critérios ou precisam, é mais do que justo que de fato ela possa ser denunciada para que essa casa seja destinada a quem de fato precisa. Importante isso, a denúncia também é importante, mas a pessoa tem que saber se é um caso, para não fazer uma denúncia também descabida, né? Exato. Mas, Alain, eu queria aproveitar e também reforçar que agora no segundo semestre a Prefeitura e o Governo iniciaram um trabalho em parceria para que nós pudéssemos exatamente fazer o deslocamento daquelas famílias de uma das áreas alagadas, que é 6 de agosto, né? Para que essas famílias pudessem ir para o aluguel social e no decorrer desse ano, ao término da construção das suas casas, elas pudessem então sair daquela área de risco e estar numa situação de segurança. E houve uma série de problemas no que se refere à execução desse projeto, desse trabalho nosso, por uma série de fatores. E a gente hoje vê, né, que quando o poder público quer ter uma ação, uma intervenção que de fato possa favorecer e retirar essas famílias nas áreas de risco, nem sempre a gente alcança o êxito, porque às vezes as instituições nos cobram muito, né? Se sabe que todos os anos vai alagar, por que não tem uma intervenção em definitivo no que se refere ao processo de retirada das famílias das áreas alagadiças ou das áreas de risco? Mas é uma situação que de fato há algumas dificuldades, às vezes, alguns obstáculos jurídicos, outros da própria família que não quer sair, e também tem algumas questões mais do cunho político mesmo, que às vezes tem influenciado na decisão dessas famílias para aceitar a proposta do governo. Então, de 250 famílias que estavam previstas para serem retiradas daquela área do 6 de agosto, quantas? No total, alcançamos 82 famílias apenas. Né? Nossa, não As demais não quiseram sair e a Prefeitura e o governo respeitou essa decisão. Muito bem. Gente, conversei aqui com a secretária de Cidadania e Assistência Social, Estefânia Pontes. Secretária, obrigado pela tua vinda. Obrigada a você. Sucesso e bom trabalho nessa questão da Defesa Civil, no atendimento às vítimas da alagação. Para vocês de casa que nos atenderam, muito obrigado pela sua audiência e seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.